Olá. Nessa primeira terça parte do século XXI, é comum a gente ouvir pessoas se acusando mutuamente de serem nazistas. Você é nazista? Não, você é que é. Não, é a sua mãe. E por aí vai. Mas pouca gente para pensar sobre o que é nazismo e o que é ser nazista. De acordo com o Erich Fromm, o nazismo é uma expressão política e, com frequência, militar, de uma doença, de uma grave doença. A doença do amor à morte, a doença do culto à morte, a doença da adoração à destruição dos outros e a destruição própria. A doença de um orgulho nacional ou um orgulho de grupo que se acha melhor que os outros e que vai para a destruição e que destrói a si próprio usando a destruição dos outros como maneira de se suicidar. E hoje nós vemos gente, para todos os efeitos auto-intitulados democratas, que querem, entre aspas, suicidar a humanidade numa bela guerra atômica mundial. Coisa muito especial para quem tem esse tipo de grave doença. Mas o nazismo deveria ser analisado, em vez de ser motivo de acusações no plano pessoal, ele deveria ser analisado por aqueles que querem curar, por curadores. Porque o nazismo é uma forma da única doença que a humanidade precisa enfrentar e vencer, especialmente e preferencialmente nesta primeira metade do século XXI, que é a ignorância. Nós não vamos vencer toda a ignorância, mas nós podemos vencer a parte da ignorância que nos toca vencer nessa primeira metade do século XXI. Século XXI, para o qual a Helena Blavatsky profetizou uma enorme vitória do coração e da ética e da colaboração entre os seres humanos e da sabedoria divina em meio às nações e no meio das nações. Então, o ponto de início da nossa caminhada, como pessoas que têm boa vontade, é o amor e o respeito pela vida nas suas diferentes formas. Agora, o que acontece com o nazismo? O nazismo é e outras formas autoritárias, pode ser qualquer forma de religião radical que vai para a guerra, usa terrorismo e quer destruir os outros, né? O autoritarismo cego, chame-se nazismo, ou chame-se sob outro nome, apresente-se como uma coisa não religiosa ou apresente-se como algo religioso, o impulso por matar a quem é diferente, esse impulso é uma expressão não tanto de um amor à morte, mas se nós olharmos mais profundamente, nós vamos ver que isso é uma expressão da necessidade de transcendência, que em si é legítima, mas a destruição vista como forma de transcendência, o suicídio como vista como forma de transcendência, é uma grave doença a ser evitada. É uma coisa infeliz, é uma coisa de pessoas que estão derrotando a si próprias. É uma coisa muito doente. Nós precisamos identificar isso, ficar de fora e formular a solução. Qual é a solução? O Erich Fromm propõe como palavra-chave a palavra biofilia, significa amor à vida. Tá? Mas no amor à vida, na biofilia, nós precisamos reconhecer que a vida não é só física. Porque o nazista está reagindo contra a visão de uma vida física. E ao reagir contra o aspecto meramente físico da vida, ele reage contra a vida e quer destruir a vida como único meio, coitado do imbecil, como único meio que ele vê para transcender, para ir mais além. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos ir mais além, mas ir mais além através do amor e do respeito pela vida física, sabendo que a vida física não é tudo, mas que ela é a base para nós enquanto nós estivermos vivos. A partir dela, nós podemos compreender o cosmos e a nós próprios enquanto almas espirituais. Os mestres de sabedoria deixam claro, é preciso estar
para os seres humanos, é preciso estar vivo e lúcido como ser humano para compreender os 7 níveis de consciência. Os níveis celestes de consciência lá em cima e os níveis terrestres de consciência aqui embaixo, o que vai incluir o nosso subconsciente. Nós temos que conhecer e limpar e purificar o subconsciente para nos desapegar de impulsos animalescos, como os impulsos nazistas ou religiosos dogmáticos e etc., e transcendendo essa, vamos dizer assim, essa animalidade inferior, a animalidade egocêntrica, suicídica, vamos dizer assim, nós podemos nos libertar para o amor à vida como um fato complexo, como o fato real que é uma combinação de transcendência com não transcendência. Uma combinação de vida física com vida que está além do plano físico. E aí entra a mística cristã, que ajuda a teosofia a compreender esse mistério do amor ao aqui e agora e do amor ao eterno em todas as partes. Do ilimitado no espaço e do ilimitado no tempo. Já a vida é ilimitada no espaço e no tempo. Ela é infinita e ela é eterna. Ela deve ser amada como tal. Mas a vida aqui, limitada no espaço e no tempo, também precisa ser amada, também precisa ser respeitada. E aí está a importância do casal humano como base fundacional, como estrutura kármica, básica, como semente de todo o processo civilizatório. E o núcleo imediato da família, a família aumentada, a família ampliada, a comunidade local, a comunidade, vamos dizer assim, regional, a comunidade nacional. A comunidade nacional precisa de respeito, precisa ser respeitosa, precisa ser respeitosa com as outras nações e precisa ser respeitada pelos seus integrantes. E o espaço internações, internacional, cujo bem-estar ou mal-estar vai expressar o que vai dentro das nações. Uma nação adequada ama a si própria e ama as outras, como irmãs. Um país adequado ama a si próprio e ama os outros como irmãos. Então, se nós quisermos discutir ordem mundial, vamos ter que discutir primeiro a ordem nacional. Ordem aqui no sentido não autoritário, cego, dogmático, de cima para baixo do termo. Ordem como tem o nosso organismo. O nosso organismo tem uma ordem. Tem uma cooperação entre os diferentes órgãos, aspectos do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, etc. Então isso forma uma ordem, forma um cosmos. Nós somos um microcosmos. Então a vida entre as nações deve ser um microcosmos. Deve ser um todo harmonioso entre diferentes órgãos. Cada nação tem os seus potenciais, elas trocam os seus serviços, elas ajudam umas às outras. Tá? E essa vida, esse tipo de vida internacional vai ser um espelho, vai ser uma ampliação da vida nacional, onde as cidades e as regiões trocam produtos, trocam ajudas, e a ajuda mútua vai fazendo com que a infelicidade diminua e o contentamento e a felicidade, o amor à vida aumentem. Então, nós temos dois impulsos básicos em luta hoje. Um é a ignorância como base para o desprezo pela vida. A ignorância como base, como adoração em função das máquinas, adoração pela tecnologia, que Erich Fromm deixa claro, são parentes do nazismo. E, no outro lado, nós temos o amor próprio, no bom sentido da palavra, o autorrespeito, o respeito aos outros, o amor à vida como algo que vai além, mas que deve ser respeitado aqui e agora, na sua forma atual. O amor à harmonia, que vem naturalmente do meu coração, do coração de cada um de nós. Então essa é a escolha que nós temos que fazer. Não faz nenhum sentido trocar acusações. O que faz sentido é trocar bendições. É ver o bem em mim, e a partir de ver o bem em mim, ser capaz de reconhecer o bem no outro, trocar bendições é muito melhor do que trocar maldições.